Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Flávia do Mãos, Fé e Reforma. Eu tô aqui para mostrar para vocês a minha mais nova invenção. Eu resolvi fazer uma cristaleira, que não é uma cristaleira, ou é uma cristaleira. Não sei, gente, vocês vão falar aí. Porque, na verdade, eu fiz uma prateleira porque eu queria uma cristaleira, entendeu? É isso. Eu peguei essa parte aí, onde coloco micro-ondas, e tinha colocado as minhas taças. Comecei a comprar umas taças muito baratinhas. E aí eu fui colocando aí onde tá o meu micro-ondas. Eu não queria mais, eu resolvi fazer uma cristaleira, um lugar especial para colocar as minas taças e ficar fácil assim de pegar, tá? E logo de cara eu queria fazer aquelas, como se fosse aquelas industrial, sabe? Aquela parte preta e colocar a madeira no meio. Só que eu não tinha o ferro para fazer, né? Então o que eu fiz? Eu fui pra rua procurar umas... Eu não sei o que é, não sei se é ripa, não sei se é sarrafo, eu não sei o que é isso aí. Eu sei que eu encontrei na rua essa outra madeirinha de cima, tá? Essa que eu tô lixando é pinos, que eu vou fazer com pinos porque é mais barato. Eu não vou ficar esperando o dinheiro cair do céu para me fazer nada. Eu vou fazer com o dinheiro que eu tenho, vou comprar com o que eu tenho e vou fazer com o que eu tenho. E é isso aí. Então é essa daí, ó, que eu estou falando, ó. Eu peguei, gente, eu achei essa madeirinha na rua, tá? Eu encontrei na rua. Inclusive, ela vai dentro da armação das portas. Essas portas que a gente tem em casa mesmo, ó. Ela não é muito larga. Parece um quadradinho, sabe? Então, eu encontrei ela, resolvi lixar. Lixar ela. Eu ia lixar, pintar de preto pra poder fazer como se fosse aquelas industrial mesmo. Entendeu? Então, eu tô lixando nesse momento aí. Lixada e sem lixar, gente, a diferença é gritante. Estavam todas lixadas, já tinha lixado, eu já tinha tirado a medida de tudo, cortado, lixado, pintei, passei o spray aí preto fosco, pra ver se ficava igual, né? Igual o ferro, aqueles ferros que a gente vê nas prateleiras por aí, né? Deixa de ideia, começa a colocar isso aqui lá dentro da cozinha. Achei que ia ficar escuro, muito escuro, eu não quero nada escuro, quero algo mais clarinho e romântico, né? Então eu vou colocar madeira mesmo, normal. Cortar, já tinha essa daqui de sobra, vou cortar no tamanho que eu preciso pra lá, que no caso são 20 centímetros, aqui 22. Então vamos ver como é que vai ficar, meu Deus, espero que fique bom. Vamos lixar, tá meio amarelada, vou cortar, né? Eu desisti, gente, eu não gostei do preto. Eu acho que pesou, então eu falei, eu vou fazer aqui, vou aproveitar as madeirinhas que eu tenho para fazer nichos. Eu resolvi fazer um nicho grande para poder ficar com uma cristaleira ali, uma prateleira. Então cortei todas as medidas aí, fui fazer as minhas medidas, dá uma olhada, cada um vai fazer do seu jeito, mas eu fiz com o que eu tinha e do jeito que eu idealizei ali para ver se dava certo. Vamos ver, né, gente? Bora ver se vai dar certo. Eu acredito que sim, que eu não entro numa luta pra perder. Galera, eu coloquei essa fita aí pra ver se na tico-tico ficava um pouquinho mais reto, tá? Quando eu coloquei a fita, ficou um pouquinho mais reto, mas ainda não ficou reto, não. A tico-tico não tem jeito, tá? Ela vai ficar um pouquinho torto. Aí não fica se escabelando por isso daí, não. Escabela por causa disso, não. Continua fazendo, vai em frente, tá? Coloquei ali do lado. Bora parafusar. Eu sempre faço pré-furo, porque fica muito mais fácil para colocar o parafuso. Fiz o pré-furo e fui parafusar. Bora ver aí. A força que o ser humano faz. Eu faço força, gente. Tem que fazer uma força daquelas. Quando tá passando rápido aí ninguém percebe, mas faz força, tá? Aí já ficou pronto, ó.
Tá vendo? Só que eu não queria colocar esse nicho dividido. Eu não ia colocar dividido. Como logo no início eu não ia fazer desse jeito, então eu tive que bolar alguma coisa aí na hora. Vou colocar as próximas 2 madeiras aí em cima. Para fixar essas madeiras, como eu não ia ter como fixar uma na outra e depois colocar aí nicho por nicho, ou então eu tinha que fazer 2 nichos e eu não tinha tanta madeira também para isso. Porque se eu fizesse 2 nichos, eu fixava uma em cima da outra. Mas não tinha como. Então eu resolvi usar aquelas cantoneirinhas que sempre salvam a gente, né? Você colocar essa cantoneirinha aí, ela fica muito firme mesmo. Então eu fui colocar minhas cantoneirinhas. 3-0 aí pra nossa querida ferramenta laranja, que eu não sei o nome. Aí, tá vendo como que fica, ó? Essa cantoneirinha, gente, ela já me salvou algumas vezes, viu? Várias vezes eu uso bastante, ela é bem forte, viu? Ela nem se mexe. Pra falar a verdade, ela nem se mexe, viu? Depois que você coloca umas 2, ela não se mexe mais. Então, aí já tem praticamente 2 prateleiras aí prontas pra colocar na parede, né? Aí, minha gente, como eu tô sempre inventando, queria alguma coisinha mais romântica. Peguei uma ripa e fiz uns redondinhos nessa ripa. Medi, fiz uns redondinhos nela, fiz um redondinho usando uma xícara. Eu nem me lembro o que eu usei. Não lembro o que eu usei, não. Se foi uma xícara, se foi um copo, qualquer coisa redonda que você tiver aí, dá pra você fazer. Aí, pronto. Gente, como é o nome disso daí? É um pilão, acho que é um pilão de amassar alho. Peguei o pilãozinho de amassar alho. Pronto, aí. Mas você pode pegar xícara, copo, o que você quiser pra poder fazer aí, tá? Eu fiz com pilão, mas você não precisa fazer com pilão, não. Porque eu não tô ensinando ninguém a fazer nada. Eu tô fazendo porque eu preciso, tá bom? E aí vai. Ó como é que ficou, tá vendo? A pior parte veio agora, porque a gente tem que cortar tudo com a tico-tico. E essa madeira é super fina, né, gente? Porque era uma ripinha. Então eu peguei minha querida, linda, maravilhosa tico-tico, porque ela é linda, ela me ajuda tanto, gente. Ai, meu Deus. Eu dou graças a Deus por essas ferramentas, graças a Deus. Bora cortar esse negócio aí. Geralmente eu corto de um lado, corto tudo de um lado. Quando eu faço esse tipo de redondinho aí, eu corto tudo de um lado e depois viro a ripa e corto tudo do outro lado. Ai, gente, como sempre, tem que dar alguma coisa errada, né? Se der tudo certo, não dá. Tem que dar uma coisa errada. Então, gente, acabou que a madeirinha quebrou lá na frente e eu precisei pegar outra madeira, fazer de novo a medida, porque aquela madeira, ela tava no comprimento exato. E aí, perdi, né? Perdi aquela partinha ali, tive que pegar outra, fazer de novo, desenhar, cortar e assim vai, gente. É assim, não deu certo de um jeito, vai do outro, quebrou uma coisa, refaz. E é isso, a vida é isso, é luta, simbora. Eu resolvi aí, tinha um pequeno rachadinho também nessa, eu resolvi colocar um pouquinho dessa serragem que ficou da madeira junto com cola, para poder arrumar, passei bastante ali. Olha lá, tá vendo como que ia ficar, ó? Ia ficar desse jeito aí se eu tivesse deixado aquela ripa maior, aquela ripa preta.
Mas eu não quis. Então eu vou colocar nessa parte da frente. Eu passei betume para dar uma escurecidinha nessa parte. Porém eu ainda não tinha certeza se eu ia querer ela como madeira, na cor de madeira, se eu ia querer... Uma coisa eu sabia, que eu queria ela clara, eu não queria ela escura. Eu não queria ela escura. Eu queria que ela ficasse mais no tom mais clarinho mesmo, do próprio Pinus. Mas eu não sei se eu ia conseguir esse efeito, porque várias outras vezes eu já tinha colocado o verniz marítimo e não deu certo. Ele acaba escurecendo um pouquinho a madeira. Eu passei para ver como que ia ficar, né? O betume ali. Já comecei a achar um pouco escuro. E eu precisava colocar essa ripa da frente, que era para ficar um pouquinho mais romântico. Eu queria essa peça um pouquinho mais romântica. Então eu precisava colocar, e eu fui tentar parafusar ali do lado, e não deu muito certo. Então eu resolvi novamente usar a cantoneirinha. Coloquei a cantoneira. Tá vendo? Ela ficou bem presinha. Tive que pôr na parte de dentro para não mostrar mesmo. E de fato deu certo. Não mostrou, né? Eu poderia ter colocado ela na frente e parafusado na frente, entendeu? Mas eu não queria isso. Tá? Eu não queria isso. Na parte de fundo aí, como fundo, dá pra colocar madeira, dá pra colocar aquelas ripinhas, aqueles MDF bem fininho, que agora eu não sei os milímetros. E eu até tinha, mas eu não quis. Eu quis que ficasse um pouquinho mais legal, então eu resolvi colocar esse PVC. Comprei esse PVC. Comprei esse PVC aí, foi bem baratinho. E medi certinho ali na parte de trás da minha prateleira para poder cortar na medida certinho o PVC, né, gente? Porque senão, pelo amor de Deus, não dá não. Coloquei ali. Tá vendo aí atrás, gente? Eu precisei colocar essa ripa atrás também, porque eu queria prender o PVC aí e não tinha como, né? Eu precisava prender ele na parte de cima, senão ia ficar essa parte aí toda solta. Então eu prendi também uma ripa ali atrás, ó. Acabei utilizando aquela ripa que eu peguei na rua, que não deu para usar como eu queria. Dei uma outra utilidade aí para ela. Coloquei na parte de trás e resolvi dar uma clareada. Resolvi pintar de branco, tá? Resolvi pintar tudo de branco. E é assim, gente. A gente começa a fazer, vai mudando no caminho. O que tá legal a gente deixa, o que não tá a gente tira. Olha, com relação ao que eu já tinha feito, a ripa ficou esses milímetros aí, ó. Eu precisei dar um jeitinho também, tá, gente? Isso acontece no meio do percurso. Você vê que tem alguns milímetros fora, outros dentro. Por quê? Porque o Pinus, ele é muito irregular. Isso pode acontecer, tá bom? Aí, cortei essa parte de trás, onde vai ficar ali na tomada, ó. Você corta antes, tá? Pra depois não ter BO. Pra depois colocar certinho. Fiz também essa curvinha aí, né? Esse redondinho aí, porque ia passar a tomada ali do meu micro. Olha lá como ficou, galera. Eu resolvi, por fim, pintar tudo de branco, né? Até aquela parte que eu tinha deixado a madeira ali, pinos, resolvi pintar de branco. Só que quando eu pintei, galera, eu dei uma passada de pano assim pra sair, pra ela não ficar tão forte. Foi isso que eu fiz, tá? Agora bora colocar na parede. Tirar tudo ali que já tinha. Galera, ficou muito pesado isso daí, tá? Tá, põe o chinelo. Tá de chinelo? Crocs. Mamãe, mas olha, por baixo, mãe, olha, por baixo não tem buraco. Por baixo não tem. Não dá a volta. Galera, como vocês puderam ver aí, nesse negócio de vira pra cá, vira pra lá, vira pra cá, eu acabei derrubando
um dos meus potinhos de tempero no chão, quebrou, fez uma lambança, tá? Tive que parar, começar tudo de novo. E é assim, gente. É assim, não vai ficar dando tudo certo não, tá? Igual nos vídeos que a gente vê aí, por aí. Ah, não acontece nada, deu tudo certinho. Em 2 dias eu consegui fazer isso daqui. Em meia hora eu consegui fazer isso daqui. Tem gente que não é. Amém. Se você consegue fazer em meia hora, ok. Mas tem gente que não. Tem gente que é meio desastrado, vai derrubar tudo, vai cair tudo. Por isso você vai desistir? Não, você não vai, tá? Você não vai desistir. Você vai ser forte, vai continuar. E é isso aí. Bom, aí eu tô pregando no fundo o PVC. Eu tentei com prego, não deu certo. Eu tive que pegar um parafuso com a cabeça um pouquinho maior. Por quê? Porque entra pra dentro do PVC. Óbvio, né, gente? Mas eu não sabia disso. Entra tudo ali pra dentro do PVC. Tudo que você coloca entra, porque é bem molinho, como se fosse um plástico. Então eu coloquei 2 em cima e 2 embaixo. E fui colocando aí um por um. Bora ver. Deitei para poder ficar um pouco melhor, depois que eu fui perceber que ia ficar melhor assim, né, gente? Então eu deitei, foi isso. Caiu, eu tive que tirar. Por quê? Porque tava torto. A madeirinha que tava aí, a ripa que tava aí, ela tava torta e eu não tinha percebido. Então eu tive que tirar aquela madeirinha que estava e colocar outra e recomeçar, tá? É isso. Essa é a vida. A gente começa, recomeça e continua. Não é só nos móveis que a gente faz, né? É em tudo. É a vida. A vida é assim. Que bom se você tem uma vida que você não precisa começar e recomeçar, começar e recomeçar. Eu fico feliz por você. Mas essa não é a minha realidade. Eu já tive que começar e recomeçar várias vezes. E ponto. O Senhor Jesus está comigo e eu começo e recomeço e vou que vou. Não só aí, mas em tudo. Coloquei também aí para ficar um pouco mais forte, né? Para ficar bem mais resistente, as minhas lindas cantoneirinhas. Olha lá, tá vendo, ó? O Pinus, gente, ele é muito, assim, irregular. Um lado tá ótimo, o outro lado tá menor. E assim vai. Todo esse malabarismo, gente, é pra colocar essa peça na parede, gente. Tudo isso aí, eu coloquei o micro-ondas, várias madeiras embaixo pra colocar, fazer a medida pra poder furar aí, né, galera? Mas, gente, tava muito pesado, muito pesado. Aqui em casa, infelizmente, eu tenho o marido falar, marido, vai lá e faz isso, faz aquilo. O meu marido, nesses momentos, estava trabalhando. Alguém trabalha fora nessa casa e é o meu marido, graças a Deus por isso. Então, eu tenho que me virar sozinha, eu não vou ficar esperando meu marido. Eu já fui de ficar esperando meu marido, mas quando ele tá em casa, ele quer descansar, porque ele trabalha direto. Então, o que eu faço? Eu faço sozinha, qual o problema? Qual o problema? Não tem problema nenhum com isso, não. Fui furar ali. Mas, gente, dá uma olhada onde eu resolvi furar o negócio. Aonde eu resolvi furar, gente? Gente, bem na beirinha ali, ó. Bem na beirinha. A porta tava ali. Ali era uma porta, galera. Era uma porta. Eu fechei. Eu vou postar esse vídeo depois pra vocês verem. Eu fechei ali. E aí eu resolvi colocar o armário na frente da porta. Do lado de trás eu fiz uma prateleira. E olha bem aonde eu fui furar, bem na quininha da porta, gente. Mas eu não deveria esperar que não ia dar bom um negócio desse. Deu certo no final, mas vocês vão ver aí pra frente o que aconteceu. Furei, coloquei minhas buchinhas. Olha lá. Ai, meu gente, rachou tudo aí, quase quebrou essa parede, a parede quase caiu. Eu falei, pronto agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu continuei, né, gente? Eu continuei.
E embaixo, para ficar bem forte, eu coloquei mão francesa, tá? Coloquei mão francesa, aquelas pequenininhas, se eu não me engano, de 15 centímetros. Mas é aquela invertida, que você encaixa dentro. Foi muito fácil encaixar um lado. O outro lado foi difícil. Aquele lado que quebrou a parede foi bem difícil. E eu não podia mais, né, tirar, porque eu não ia mais ter como ali. Eu não tinha como, não tinha mais espaço para colocar, para fazer outro furo. Então eu tive que me virar. Gente, foi muito difícil. Aí tá passando super rápido, mas foi difícil. Eu demorei, eu fiquei aí acho que uma meia hora mais ou menos. Ou até mais pra tentar encaixar aquele lado, tá? Mas consegui encaixar, tá? Consegui encaixar. Por quê? Porque eu não desisto. Olha lá. Enfim! Quase eu dei pulos e pulos e pulos aí de alegria, gente. Quase, quase, quase. Parafusei por baixo, tá? Pra ficar bem preso, porque na hora que você tira, pode ser que aconteça alguma coisa. Não vai, tá? Não acontece. Não acontece porque ela tem uma... É aquelas mão francesa tipo de vidro, né? Então ela não vai cair. Mas eu parafusei por baixo mesmo assim. Repintei. Galera, assim como a outra, como a minha ilha, eu tô usando essa cristaleira há tempos já, tá? Há bastante tempo. Normal, essa tinta que eu passei aí, ela é tinta própria para madeira. Eu usei a tinta esmalte à base de água, tá? Eu passei, acho que duas demãos aí. E depois eu passei um paninho para não ficar tão assim, branco. Mas dá para limpar normal, tá? Limpeza é normal. Passa um paninho com detergente, paninho com alguma coisinha que tire a gordura, um produto que tire a gordura. E normal, tá bom? Tranquilo. Comprei umas luzinhas aí. Aquela que você tem um sensor, ela liga. E fui colocar as minhas taças. Tinha bastante, tinha muita taça, hein? Galera, se eu não me engano, essa prateleira e essa cristaleira, ela tem mais ou menos 1,45 m por aí de comprimento e 20 centímetros de largura. Eu comprei essas luzinhas e depois que eu coloquei as taças é que eu fui ver onde elas ficariam melhor. Elas me deram um baile, esse negocinho é muito difícil de tirar, que é onde vai a colinha, e depois que ela gruda, ela não sai mais, gente. Então fica a dica, ó, tá? Ela, depois que ela gruda, você vê bem onde você vai colar, porque depois que ela gruda, ela não sai mais. Eu tô usando já faz um tempo, bastante tempo já, acho que mais de um ano, que eu já tô com essa cristaleira e de boa. Olha o resultado final. Nessa parte de cima, ó, tá vendo que ficou tipo uma aberturinha ali, ó, principalmente daquele lado onde eu tive mais dificuldade para encaixar. Ela ficou aquela aberturinha e também conforme a luz acendeu ali, deu para ver que ficou aquele vãozinho ali, tá vendo? O que eu fiz? Eu comprei aquelas... Oh, meu Deus, como é o nome? Esse negocinho que coloca a fita dentro. A fita não, o fio.
que a gente compra para colocar o fio. Eu fui e coloquei aí, tá bom? Coloquei para fechar esse vãozinho aí. Coloquei tanto em cima quanto do lado. Ó o resultado final. Ficou super firme, ó. Ficou bem firme mesmo. Gente, não é porque todo mundo tem um negócio, isso daqui é lindo, é maravilhoso, que o fulano tem, que o Beltrano tem. Ai, meu Deus, que foi feito, não sei aonde, que você tem que ficar esperando para você ter o igual. Não, dá para você adaptar as coisas para você, para sua casa, para o seu uso. Você não tem que ter o que os outros têm porque os outros têm. Porque aquilo ali é bonito, não sei o que. Dá para você fazer um negócio adaptado para sua casa que fique legal, que fique bonito, que fique útil. Ó, coloquei até meu micro-ondas lá de volta no lugar dele, ó. Entendeu? A gente não tem que ficar olhando para coisas dos outros. Eu quero isso aqui. Faz as suas coisas, adapta as suas coisas. A gente não tá aqui para ficar comprando toda hora, não. Outra coisa, toda hora tem uma novidade. Já pensou se você for toda hora ficar comprando as novidades? Toda hora eu vou ali e compro aquela novidade. Você não vai ter nada nunca. Porque a indústria faz isso mesmo. É pra gente comprar. Isso daqui tá ultrapassado. Joga fora, compra outro. Joga fora, compra outro. Não. Eu vou utilizar aquilo que eu tenho da maneira que eu quero e serve pra mim e é isso. Ó, nessa época eu nem tinha trocado aí a parte de cima da minha ilha. Olha lá, ó, à noite como é que fica. Super legal. Por quê? Porque tem coisa que é legal, mas tem coisa que é mais do que legal. E é isso aí que eu fiz pra minha casa. Eu espero que você tenha gostado, que você deixe o seu like, que você compartilhe, que você comente, que você fale comigo sobre esse vídeo aí, sobre o que eu fiz e tal. E me dê aquele help. É lógico, né, minha gente? Por favor, faça isso. Deus abençoe você e até o próximo vídeo!